Olá, então meu nome é Arthur Porto. Hoje a gente vai dar sequência no nosso curso de Circuitos Digitais 2, na nossa quarta aula teórica, com o tema de circuitos sequenciais, os dispositivos flip-flops, né, e seus correlatos. Então a gente vai iniciar, lembrando que até então, os capítulos anteriores, né, nós estudamos circuitos combinacionais, né? O que isso quer dizer? São as portas lógicas, todos os seus arranjos ali, né? Onde sempre a saída do nosso circuito ela dependia apenas da combinação das entradas, certo? Em qualquer instante. Agora, o que a gente vai ver é que essa saída ela depende de valores anteriores, né? Então ela tem uma situação importante que é a memória. Então aqui do lado a gente tem um circuito para exemplificar, né? Não é o mais simples, existem outros mais simples que esse, né? Mas só para a gente ter uma ideia de que esses circuitos não são um bicho de sete cabeças, tá? Então um circuito de memória ele é formado com portas lógicas, né? Entrelaçadas e fazem isso daí. A gente vai entender daqui a pouco melhor como que isso vai funcionar. Só para a gente entender, né, isso daqui está no capítulo 5, tá, do livro do Totti, quem quiser dar uma olhada, né, no livro texto do nosso curso. Então, aqui do lado a gente tem uma figura, né, que representa, né, um diagrama do computador qualquer, de uma CPU, né. Então a CPU ela basicamente tem duas partes, uma parte de processamento que vai fazer a combinação dos sinais, né, as operações aritméticas, né, que a gente chama ULA, unidade lógica aritmética, e uma parte de memória que vai guardar as informações em registradores, né. Então vamos dizer que até agora a gente viu tudo que diz respeito a essa parte combinacional. Agora nós vamos ver a parte de memória em si, né. O elemento de memória mais importante é o flip-flop, né? Ele é formado, né, de portas lógicas, né, que a gente vai entender, porque a princípio nenhuma delas armazena informação, mas elas combinadas, né, elas podem fazer isso daqui. Então, basicamente, ele vai ter um conjunto de entradas, né, e vai ter duas saídas, né, que a gente chama de Q e Q barrado, né? Quando uma saída, né, tá em nível 1, por exemplo, né, quando Q é igual a 1, o Q barrado obviamente vai ser 0, né, ele é sempre o inverso do outro. Então esse estado aí é chamado de set, né, o Q está em nível alto. A outra situação é quando o Q está igual a 0, né, então obviamente o Q barrado vai estar igual a 1. Né, então esse estado é chamado de reset, ou clear, né, ou baixo. Todos esses nomes representam a mesma coisa, né? Quer dizer que está resetado o nosso flip-flop. Então ele tem esses dois estados aí de Q basicamente. O primeiro circuito que a gente vai estudar é o LED com portas NAND, né? Esse circuito, né? Esse nome vem do inglês, né? Que quer dizer cadeado, ou tranca, né? Que ele amarra, vamos dizer assim, o sinal numa condição específica. Ele cria a possibilidade de memória, né? Então aí vocês percebem que essas duas portas lógicas NAND, elas estão amarradas aí. A saída de uma NAND, né, na NAND de cima, ela está ligada aí na NAND de baixo. Deixa eu colocar aqui um laser, né? O que, né, vai ser apresentado aqui na entrada de reset. E a saída aqui barrado, né, vai ser apresentada aqui. Então, o que acontece, né? Ela vai ter uma condição chamada de memória. Essa condição, nesse caso aqui, ela acontece quando as entradas set e reset estão iguais a 1, certo? Então, nessa condição aqui de cima, né, ela é a situação de não muda. A outra situação é quando nós temos set igual a 0 e reset igual a 1. Nesse caso, nós temos Q igual a 1, ou seja, ele é setado, né? Nosso LED é setado. Quando a gente tem set igual a 1 e reset igual a 0, né, nós temos Q igual a 0, que é a situação de reset. Essa última condição deve ser evitada, que é a situação inválida, né?
que ela geralmente produz Q igual a Q barrado, né, que não é desejável, igual a 1 nesse caso, né? Então é quando a gente tem 0, 0 nas entradas, certo? Então geralmente os computadores trabalham com essas três opções de cima. Vamos tentar entender aqui como é que isso funciona a princípio. Vamos entrar aqui com a combinação da entrada 7 igual a 0 e reset igual a 1, certo? Ele teria que setar a nossa saída aqui. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Vamos ver aqui primeiro nessa parte de cima aqui, ó. A NAND, a gente sabe que ela é o inverso de uma AND, certo? Então a AND, se eu entro 0 e qualquer coisa, o que eu vou ter na saída? 0, né? Não tem como eu ter 1 se eu tenho uma das entradas iguais a 0. Nesse caso aqui, como é invertido, então eu vou ter a saída 1, né? Então eu já tenho aqui nesse Q, eu já tenho ele igual a 1. Vamos ver se ele tem a capacidade de inverter o Q barrado, né? Então aqui com o Q igual a 1, né? Vai entrar 1 aqui, 1 e 1 fica 1. E invertido sai 0, certo? Q barrado, então logicamente igual a 0. Beleza? Então, conforme a gente estava esperando essa situação aqui. Vamos ver agora essa primeira possibilidade aqui de cima, né? Então, se a gente tornar os dois para nível lógico 1, vai segurar nessa situação? Vamos ver. Nessa situação, a gente já precisa considerar, né, o que está presente aqui na saída, certo? Porque aqui eu considerei o X, né? Aqui eu já não posso. Por quê? Eu vou entrar com 1. Certo? 1. Deixa eu riscar aqui, né? 1. Então, 1. Aí o que está entrando embaixo? Aí eu tenho que ver o que está presente do estado anterior. Né? Então, o Q barrado é 0. Né? Então, 1 e 0 daria 0, né? E ele inverte para 1, então mantém esse Q igual a 1. Aí aqui vem 1, né? Desce 1 aqui para baixo. O reset foi mantido em 1 também, né? A gente está vendo aqui, né? Aí 1 e 1 dá 1, inverte, dá 0, ou seja, ele segura na mesma condição aqui os dois, certo? Conforme a gente queria demonstrar, ele não muda. Vamos ver essa terceira possibilidade aqui. Vamos ver se a gente consegue resetar ele aplicando set igual a 1 e reset igual a 0. Vamos ver como é que ele vai funcionar aqui. Então vamos voltar aqui. Aqui já está, né? Set igual a 1 e reset agora igual a 0. Então vamos fazer primeiro aqui essa parte de baixo aqui, porque o que vai mudar vai ser essa porta lógica NAND de baixo. Então ele vai pegar o 1 que está entrando aqui, né, no Q, que vai continuar. Aí ele vai estar em nível lógico 1 aqui essa entrada. 1 e 0 dá 0, que invertido fica 1, certo? Então 1 e 0 fica 0, que invertido fica 1. Então a gente vai subir agora com 1 lá para cima, certo? Aí nós temos 1 e 1. Então essa saída seria 0. 0, perdão, 1 aqui e 0 aqui fora, certo? Então ele resetaria o Q. Vai para nível lógico 0, né? E aí ele vai só manter o sinal aqui, né? Aqui tá 0 e 1, né? Que vai dar 1. Mas ele com 0 e 0 vai dar a mesma coisa, tá bom? Então aí vai ficar 0 e 1 aqui, o que é barrado, tá bom? Que é esse que a gente viu aqui por último. Então confirmando essa terceira situação. Beleza? Então são essas três possibilidades aí
que a gente pode trabalhar do LED com portas NAND. O nosso segundo circuito é o LED com portas NOR, né? Esse circuito é bem parecido com o anterior, porém a lógica aqui ela é não invertida, né? No caso anterior a gente viu a lógica invertida, então ele vai ser setado com set igual a 1, né? Deixa eu marcar aqui. Com set igual a 1 ele é setado, né? E reset igual a 0, né? Então ele vai para Q igual a 1. E com reset igual a 1 e set igual a 0, o Q vai ficar igual a 0, né? A situação de memória, né? É quando a gente tem set reset igual a 0, né? Ele não vai mudar o estado. Presta atenção que aqui a gente tem o Q embaixo e o Q barrado em cima, tá? Também é diferente do anterior. Isso aqui, tá? No símbolo ele tá normal aqui, tá? Tá igual ao anterior, mas no circuito, no esquema elétrico, ele tá com o Q normal embaixo. Então vamos lá. Então vamos fazer essa primeira situação aqui de set. Vamos ver se vai funcionar no nosso circuito. Então o set é a gente vai setar ele logicamente com set igual a 1 e reset igual a 0. Então a gente sabe que 1 ou qualquer coisa, né? Aqui a gente ainda não sabe o que é 1, né? E invertido dá 0. Então a gente já tem Q barrado igual a 0, né? Que é o que a gente pretende ter. Então aqui esse 0 vai vir aqui para baixo, né? 0 ou 0 dá 0, né? E invertido dá 1. Ok? Então o nosso Q, né, está setado em nível lógico 1. Vamos ver se ele vai ter memória quando a gente colocar os dois igual a 0, né? Eu transformando esse set aqui em 0. Então aqui no caso, em vez de x aqui, eu já sei que aqui tem um 1, né? Que é esse 1 que está vindo aqui de baixo. Ele, por sua vez, aqui vai ser 0, né? 1 ou 0, quanto é que dá isso daí? Dá 1 também, né? E invertido fica 0, ou seja, mantendo a nossa saída Q igual a 0. Aí o 0 vem para cá de novo, né? 0 ou 0 dá 0 e mantém a saída igual a 1, Q igual a 1, ou seja, ele armazenou a memória como a gente gostaria. A terceira situação possível aqui é quando a gente tem set igual a 0 e reset igual a 1. Ele teria que resetar, né? Set igual a 0 tá aqui, né? E reset agora igual a 1. Né? Nessa situação, vamos considerar aí o circuito do jeito que tá, né? Então aqui a gente tem 0, né? Desse lado, 1, né? 0 ou 1 dá 1, né? Por sua vez, invertido vai dar 0, né? Então, o nosso Q já zerou aqui para 0, certo? Aí subiu 0 aqui, 0 ou 0 dá 0, invertido dá 1, certo? Então, vai inverter aqui o nosso Q para Q barrado, né, para 1, tá bom? Então ele inverteu, ele resetou realmente a nossa saída como a gente gostaria. Beleza? Então isso daí é o LED com portas NOR. Depois a gente vai fazer um vídeo com exercícios, tá bom? Hoje eu quero passar só essa parte teórica mesmo para vocês. Geralmente esses flip-flops eles têm entrada de clock. Eu apresentei na aula passada, quem não está recordando pode ver lá, a parte de clock, né, de pulsos digitais. Então ele tem uma função muito importante, né, para a gente entender esse funcionamento aí do flip-flop. Então geralmente ele trabalha de uma maneira sincronizada com essa entrada aí de clock, né? Geralmente está simbolizado lá por CLK. Essa entrada, né, então ela vai ser ativada no exato instante em que essa entrada de clock ela subir ou descer, né?
Se for na borda de subida, né, como está nessa aqui que eu estou riscando, né, com a setinha para cima, a simbologia ela é normal aqui, ela tem um triângulozinho, né, na entrada CLK. Se for na borda de descida, né, ela tem uma bolinha aqui nesse CLK, tá bom? Para dizer que ele é ativado na borda de descida, né? Então, basicamente, a entrada de controle, ela vai dizer o que vai ocorrer com a saída, né? E a entrada de clock, ela determina quando que essa saída vai ser alterada em função da entrada de controle. Outros parâmetros importantes para o nosso flip-flop é os tempos de setup e hold, né? Então a gente tem que olhar com cuidado, né, esses dois parâmetros. O setup, né, é chamado de preparação. O que quer dizer? É o tempo que precede imediatamente a transição ativa do sinal de clock, durante a qual a entrada de controle tem que ser mantida no nível adequado, e o tempo de hold é intervalo de tempo que se segue imediatamente após a transição do sinal de clock, durante o qual a entrada de controle síncrono tem que ser mantida em nível adequado. Então, basicamente, o de setup, né, é um período que você tem que aguardar entre a mudança da entrada lógica, né, da entrada de controle, para você poder dar o pulso de clock. E o tempo de hold, ele é o tempo após a mudança de clock, que você tem que segurar no mesmo estado a entrada de controle, né? A entrada combinacional. Então você tem que segurar, né, por um tempinho aí, certo? De setup e hold, né? Esses daí são parâmetros importantes. Então vamos para o nosso terceiro flip-flop, que é o SR, né? Com clock agora, né? Então ele é o set reset. Aqui do lado a gente tem o símbolo lógico dele, né? Para um flip-flop SR com clock, disparado nesse caso por borda de subida do sinal de clock. Então isso significa que o flip-flop pode mudar de estado apenas quando o sinal aplicado de entrada de clock transitar de 0 para 1. As entradas SR controlam o estado do flip-flop, né, como a gente descreveu anteriormente, no let NOR, por exemplo, né? Mas o flip-flop não responde a essas entradas até que ocorra uma borda de subida no sinal de clock. Aqui na tabela verdade, a gente vê que a gente tem as mesmas combinações lá, né? Porém, a gente tem uma terceira coluna, que é uma coluna de clock, né? Então, sempre tem que ter essa possibilidade, né? Essa condição do clock estar em borda de subida, certo? Então, aqui do mesmo jeito lá da porta NOR, né? Do LED com porta NOR. Então, set igual a 0 e R igual a 0, não muda a memória. Set igual a 1, reset igual a 0, seta a saída. Set igual a 0, reset igual a 1, reseta a saída, vai para 0. E os dois em nível lógico 1 é ambíguo, né? Não é desejado essa última condição aí. Então, um exemplo de forma de onda para a gente tentar entender como funciona essa temporização, né, desse circuito. Aqui a gente tem a entrada S, né, set, reset, clock e o key. Então vocês percebam aqui que a gente está vendo um circuito disparado por borda de subida. Então todas as bordas de subida, elas estão aí com tracejado, certo? Todas as bordas de subida. Então esses são os instantes que vai mudar. As entradas set e reset, elas podem mudar em qualquer momento, tá? Porém, a sua saída, ela sempre vai mudar somente no momento em que tivermos a borda de subida, tá bom? Então, basicamente é isso. Ele mudou a entrada, mas vai aguardar a bordinha para poder mudar a saída. Então, aqui a gente pode analisar todos os tempos, né? Então, inicialmente ele está com 0, 0, né? E o clock também 0. E a nossa saída, logicamente, está em 0. Então, ocorreu a borda de subida, então ele vai ficar tudo em 0, tá? Com memória para 0.
Aí quando a gente ocorre, né, a segunda subida, o nosso set foi levado para nível lógico 1, né? Então o que ele tem que fazer? Setar. Em que momento? No momento da borda de subida. Beleza? No segundo espaço de tempo, na segunda janela, vamos dizer aqui, né? O que vai acontecer? O nosso set ele foi para nível lógico 0 e o nosso reset foi para nível lógico 1. O que deve acontecer? Ele vai resetar. Quando? No momento em que houver a próxima borda de subida, certo? Então ele resetou. Ele vai ficar esse momento todo aqui em reset. A saída, né? Aí a saída fica tranquila lá, pode acontecer o que for aqui nas entradas que não vai mudar, tá bom? Mas enquanto isso, o que aconteceu? O reset, por sua vez, foi para 0 e o set foi para 1. Né? E nesse momento G aqui, aconteceu uma nova borda de subida, né, que verificou essa mudança. Né? Então a saída ela é setada, certo? Nesse novo momento aqui subindo para nível lógico 1. E na última janela aqui, nas duas últimas, né, não houveram mudanças de set e reset, né? Então não vai mudar nada a saída, ok? Ele só vai disparar nos momentos de borda de subida. No caso aqui, os momentos A, C, E, G e I. Tá bom? Esses são os momentos onde vai poder ocorrer mudança na saída, dependendo se houve mudança na entrada. Como que funciona esse circuito? Então, ele é bem parecido com o circuito anterior, só que aqui ele tem uma parte que é comum, né, que a gente já estudou, que é a parte do LED com portas NAND, né? A gente já viu. E ele tem aqui um circuito direcionador de pulsos, né? E um detector de borda. Né? A gente vai estudar esse detector de borda e esse detector de pulso, que são novidades para nós, né? Primeiro, o detector de borda positivo. Como é que funciona esse circuito? Esse circuito é bem simples. Ele é composto de um inversor, né? E uma porta AND. Então aqui a saída dele a gente está chamando de CLK com asterístico, né? Porque ele é um pulso menor de clock, né? Então o que esse circuito faz? Ele basicamente produz um atraso, né? Esse inversor aqui, ele gera um pequeno atraso de alguns nanosegundos, né? Então ele vai ter aqui, ó, o CLK barrado. Vocês percebam que ele é o inverso, né, do CLK com um pequeno atraso. Então ele vai detectar esse momento aqui, ó. Quando tiver esse momento que os dois são diferentes, né, esse atraso ele é inerente a qualquer semicondutor, tá? Qualquer dispositivo ele tem um pequeno atraso de nanosegundos ali, que é para ele responder ao sinal. Assim, quando tu gera um pulso na sua entrada, ele demora alguns nanosegundos, é um tempo muito curto, né? Mas que ele consegue ser percebido aqui nessa diferença, né? Então esse pequeno atraso aí é inerente a qualquer porta lógica, né? Ele tem um tempinho de resposta. Se você olhar o datasheet da porta lógica, ele vai apresentar isso daí. Inclusive as TTL nossas, né? Elas têm um atraso até maior, né? Mas esses CMOS, né? Eles têm um atraso menor, mas são perceptíveis. Então, vai gerar essa defasagem. Então, enquanto ocorrer essa defasagem aqui de um com o outro, ele vai ter esse pulsozinho aqui na saída CLK asterístico, né? Que vai ser vai detectar, ou seja, a borda de subida, né? Ou seja, a entrada CLK barrado está em 1 e CLK normal está em 1 também, né? Então, ou seja, tanto o invertido quanto o não invertido estão em nível lógico 1. Nesse momento, então, ele gera um pulso, né? Esse pulso pequenininho,
ele é suficiente para fazer o nosso circuito funcionar somente nesse instante. E o detector de borda negativa, ele é o inverso aí, ele também tem o CLK invertido, só que aqui é uma AND com entradas na configuração invertida, né? Ela tem as duas entradas invertidas, né? Na verdade é uma OR, né? Mas dá no mesmo, aqui nesse jeito que ele está fazendo aqui, certo? Então, da mesma maneira, só que agora aqui na saída ele vai pegar 0, né? E 0, que vai subir, né? a nossa saída aí. Então, vamos lá. O quarto circuito que a gente tem que analisar é o flip-flop JK com clock. Né? Nessa figura do lado aqui a gente tem ele, as entradas dele, né? J e K, controla o estado lógico do flip-flop da mesma maneira que faz a entrada SR do flip-flop SR com clock, exceto por uma diferença. A condição é que J igual a K igual a 1, ela não resulta em uma saída ambígua. Para essa condição, o flip-flop sempre muda para o estado lógico oposto, né? Ou seja, ele comuta no instante da borda de subida do sinal de clock. Esse modo é denominado modo de comutação, toggle. Nesse modo, se ambas as entradas J e K forem em nível alto, o flip-flop mudará de estado lógico, comutará para cada borda de subida do sinal de clock. A tabela verdade resume como o flip-flop JK responde às bordas de subida para cada combinação de níveis lógicos de entrada J e K. Certo? Então, da mesma maneira que o anterior, né? As três condições iniciais, né? 0, 0 é memória, J igual a 1, K igual a 0, ele seta, J igual a 0, K igual a 1, ele reseta, e os dois iguais a 1, ele vai comutar. O que isso quer dizer? Ele vai inverter, né? Se está em 0, vai para 1, se está em 1, vai para 0. Ou seja, se você manter ele ali em nível lógico 1 direto, ele vai ficar invertendo sempre, né? Ele vai funcionar como um clock ali com metade da frequência, né? Ou seja, ele vai ficar invertendo o sinal de 1 para 0, de 0 para 1. Um exemplo de forma de onda aqui nesse caso, né? Então aqui a gente está trabalhando com J igual a 0 no início, K igual a 0, e o clock aqui mudando sempre na borda positiva. Então no momento A, né, quando J igual a 0, perdão, no momento A já teve uma mudança aqui, né? O K foi igual a 1, ou seja, ele vai resetar, certo? No momento C, é quando a gente tem a próxima borda, o que ocorreu? O J continua em 1, perdão, o K continua em 1 e o J foi para 1. 1 em 1 tem a comutação. A terceira borda é a E. Nesse momento o J está em 0 e o K está em 0. O que acontece? Não muda, é a memória. Na outra borda, momento G. Nesse momento aqui, a gente tem que K igual a 0 e J igual a 1. O que é isso? É o set, certo? A gente vai setar a nossa saída para nível lógico 1. No próximo momento, a gente vai ter aqui o K igual a 1 e o J igual a 1 também. O que isso faz? Faz comutar a nossa saída, ou seja, ela era 1, vai para 0. E se elas continuam dessa forma, ó, com 1 e 1 a entrada, ele vai comutar dessa vez. Que era 1 foi para... que era 0 foi para 1. Ok? Então ele vai fazer, se ele ficar assim eternamente, digamos, com as entradas 1, 1, ele vai ficar eternamente mudando a saída, aí nesse caso, 0, 1, 0, 1, assim sucessivamente. Ok? Internamente, como é que ele funciona, né? Ele tem um circuito de direcionador de pulso, né? Da mesma maneira do outro, né? Só para evitar, no caso aí, aquela condição ambígua, né? Que ele vai amarrar agora, condicionando ao sinal de saída, né? Vai fazer essa lógica aqui nessas NAND de 3 entradas.
e o detector de borda que nós vimos ainda agora, né? Da mesma maneira. Ou seja, ele só vai funcionar quando tiver aquele pulsozinho lá na entrada. Beleza? Então esse é o circuito interno dele. O flip-flop D com clock, né, ele é o mais simples, é o melhor de se trabalhar, né? Aqui do lado mostra ele, como é que ele funciona. Ele já tem uma lógica que a gente não precisa ali do set do reset, né? O do J e do K, ele já faz isso internamente, né? Então você entra com um e ele automaticamente já inverte o outro, né? Então é mais fácil, isso aqui, né? É o mais tranquilo. A saída Q, então ela vai ser, ela vai receber, né, o mesmo estado lógico presente na entrada D, né? Quando ocorrer uma borda de subida, né, em clock. Em outras palavras, o nível lógico presente na entrada D será armazenado no flip-flop no instante em que ocorrer a borda de subida do clock, certo? Tranquilo, né? Então D é igual a 0, Q é igual a 0, D é igual a 1, Q é igual a 1, certo? Aí vocês podem me perguntar, mas para que isso serve, né, professor? Isso aqui é tão simples que parece que ele nem tem memória, né? Não tem aquela condição de memória, né? Realmente, mas ele tem uma memória entre os pulsos de clock, né? Ele armazena a informação entre um clock e outro, né? Então isso torna o teu sistema síncrono. Você consegue armazenar informação por um pequeno instante de tempo, né? Entre um pulso de clock e outro, né? E você determina o que acontece, né? A maioria dos circuitos a gente programa dessa maneira aqui, tá? No laboratório a gente vai ver os demais lá, né? Mas quando a gente for fazer com nossos circuitos lógicos, né? Com VHDL, o Verilog, né? Com alguma linguagem de descrição de hardware, a gente vai usar basicamente essa descrição aqui. O exemplo de forma de onda está aqui, né? Também é bem simples, né? Então aqui a gente começa com D igual a 0. Nós temos o instante A, né? Que é a primeira borda de subida. Então ele vai para 0, né? Estava em 1, foi para 0. O próximo instante é o B, né? Onde a entrada D está em 1, ele vai para 1, certo? O nosso próximo momento, o D está em 0, né? No momento C, ele vai para 0. No momento D, a entrada está em 1, então saída também vai para 1. No E, continua em 1, então mantém a entrada em 1. Perceba que aqui, ó, ele podia ter tido uma mudança assim para 0 e voltado, né? Ele podia ter ficado 0 e voltado para 1, desde que fosse dentro desse período. Então isso aqui também tem uma outra função importante. Ele vai eliminar ruídos na entrada, tá bom? Ele vai tornar essa nossa saída síncrona, né? Ela vai mudar somente no mesmo instante do nosso clock e vai filtrar a entrada, né? Um filtro digital, né? De maneira que a saída ela só tem essas mudanças síncronas, né? No mesmo instante do clock. E assim sucessivamente. F, né? Verifica que está 0, foi para 0. G, verifica que está 0, foi para 0. Ok? Então, a forma de onda também é bem simples aí do nosso flip-flop tipo D. Como é que ele é implementado? Então, aqui você pega um flip-flop JK, né? E bota uma inversora, certo? Então, a entrada K, ela vai ser sempre o inverso do J. Se for 0 aqui, vem 1 para cá. Se for 1, vai 0, certo? Então, ele não tem a opção dos dois serem iguais. 1, 0, 0. Aquela opção de memória ou aquela opção lá que não é recomendada, né? Então, ele vai só trabalhar nessa condição aí. Beleza? Então, nosso sexto circuito aqui é o LED D, que é transparente, né? No anterior que nós vimos, né, o D que era disparado por borda, né, ele usa um circuito detector de borda para garantir que a saída responda à entrada D apenas quando ocorrer a transição ativa do clock. Se esse detector não for usado, o circuito resultante
operar de maneira um pouco diferente. Esse circuito é chamado de LED D, em que a configuração é mostrada aqui na figura ao lado, né? Então aqui vocês percebam que aquele circuito de geração de pulso, ele é trocado aqui por uma entrada de enable, né? Então logicamente ele não tem um clock, né? Ele vai ter um pulso de enable, que aqui nesse caso ele pode ser então assíncrono, certo? A gente pode gravar no momento que quiser, não precisa ser na mesma cadência lá do clock não, certo? Então aqui a tabela verdade mostra o funcionamento. Então se o nosso enable estiver em 0, não interessa o que está em D, a nossa saída ela não muda, ela vai armazenar o sinal. Aí a gente, com o enable em 1, se o D estiver em 0, ele vai resetar a nossa saída aqui para 0. E se for D igual a 1, também vai setar nesse caso, né, como o anterior, certo? Então o X aí, né, é o irrelevante, né, e o que é 0 é o estado anterior, né, que ele vai manter aí na memória. Então, para os flip-flops, né, com clock que a gente estudou até agora, as entradas SR, J, K e D têm sido denominadas entradas de controle. Elas também são chamadas entradas síncronas, porque o seu efeito na saída do flip-flop é sincronizado com a entrada de clock. Como já estudamos, as entradas de controle síncronas têm de ser usadas em conjunto com o sinal de clock para disparar o flip-flop. A maioria dos flip-flops com clock também tem uma ou mais entradas síncronas, que operam independentemente das síncronas e de clock. Tais entradas podem ser usadas para colocar o flip-flop no estado 1 ou 0 em qualquer instante, independente das condições das outras entradas. Dizendo de outra maneira, as entradas assíncronas são entradas de sobreposição, que podem ser usadas para sobrepor todas as outras de modo a colocar o flip-flop em um determinado estado. Então, para o pessoal aí de programação, isso seria uma interrupção, certo? Não importa o que está acontecendo, parou, vamos mudar aqui a nossa saída, tá bom? Você, né, às vezes o teu computador travou, por exemplo, aí tu aperta lá Ctrl Alt Del, né, que ele vai gerar uma interrupção aí para tu fazer, né, tentar ver o que está acontecendo, que tá travando, tá lento, sei lá. Então, né, nesse caso aqui ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai, independente do que está lá na tua entrada, ele vai zerar o setar, né, determinando na força bruta a saída. Então, geralmente ele vem dessa forma, né? Ele tem na parte de cima, né, um preset, e na parte de baixo aqui um clear. Então, eles são barrados, né? Tá dizendo o que isso quer dizer? Que ele vai ser ativado, né, quando tiver em nível lógico 0, né? Então aqui, resumindo, né, os dois em nível lógico 1, né, essas entradas assíncronas estão desativadas. O que quer dizer? Esse é o estado normal, tá? Então, para o nosso circuito funcionar normalmente, como se esses caras não existissem, eles têm que ficar em nível lógico 1, tá? Os dois. Essa é a condição comum. Se a gente for trabalhar no nosso circuito lá, no nosso laboratório, não esqueça de inicialmente colocar os dois em 1. Aí, tu quer usar o de cima aqui, o preset. Aí tu coloca ele para 0. O que isso vai dizer? A saída Q, ela vai imediatamente para nível lógico 1, certo? Ela vai ser setada, certo? Antes de qualquer coisa, por isso que é preset, né? E o clear, obviamente, né, quando a gente coloca ele em 0, ele vai botar a saída Q para nível lógico 0, certo? Independente do que tiver aqui nessas entradas J, K ou mesmo clock, tá bom? Essa condição dos dois iguais a 0 é o que não deve ser usada, tá? Que seria ambígua. Aqui tem uma tabela verdade, né? É importante perceber que essas entradas síncronas respondem a níveis de tensão contínua. Isso significa que o nível 0 for mantido na entrada reset, o flip-flop permanecerá no estado Q igual a 1.
independente do que estiver ocorrendo nas outras entradas. De modo similar, o nível baixo constante na entrada clear mantém o flip-flop no estado Q igual a zero. Portanto, as entradas assíncronas podem ser usadas para manter o flip-flop em um estado particular por qualquer intervalo de tempo. Na maioria das vezes, entretanto, são utilizadas para setar ou resetar o flip-flop no estado determinado pela aplicação por meio de impulso momentâneo. Muitos flip-flops com clock disponível em CIs têm essas duas entradas assíncronas. Algumas têm apenas a entrada de clear. Alguns têm entradas assíncronas que são ativadas em nível alto, em vez de ativas em nível baixo. O símbolo para esses flip-flops são apresentados, não apresenta o pequeno círculo, né, nas entradas assíncronas. Então aqui a gente tem a tabela verdade do lado, né, de como funciona com o preset e o clear barrado, né? Qual seria a saída? No caso lá, ele é por borda negativa, né? É por borda de descida, tá? Então, perceba que quando os dois são ativados aqui, né? Não importa o que esteja lá na entrada, xxx, né? Ele vai zerar. Do mesmo jeito, o inverso aqui, né? Se for o preset, não importa o que está aqui, ele vai setar, tá bom? Beleza? Então era isso daí, a parte teórica de flip-flops. Depois a gente vai fazer um outro vídeo, como eu falei, de alguns exercícios sobre esse conteúdo. Beleza? Boa noite, obrigado.